A gente sabe que várias categorias, mas de forma especial eu falo da Polícia Militar. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros têm um sentimento de gratidão com toda a história que foi construída aí pela 12086. Como é que se deu esse início dessa aproximação? Não foi simplesmente a 12086, mas vamos lá no início dessa história com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Eu sempre tive um respeito muito grande, uma relação muito próxima, tanto com a Polícia Militar do Distrito Federal, quanto com o Corpo de Bombeiros, antes da política. Por exemplo, aquele centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, que foi construído com dinheiro japonês, eu era engenheiro da obra. Eu tinha amigos fraternos, que conservo até hoje, que eram policiais militares ou bombeiros militares. Então já tinha essa afinidade. Mas quando eu cheguei no Senado, tinha uma reivindicação dos policiais, talvez vocês não vão lembrar disso, os mais novos não vão se lembrar, que era receber a GAN. E eu entrei nessa briga pela GAN. E a GAN tinha que passar pelo Congresso Nacional, porque a legislação que rege até hoje a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é do Congresso Nacional, é federal. Sim. E eu comprei essa briga, me reuni com muitos grupos de líderes, tanto da polícia quanto dos bombeiros, e conseguimos aprovar a GAN. E essa foi, talvez, a primeira grande conquista da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Brasília, porque até aquela época, policial militar e bombeiro militar não abria a boca. Se abrisse a boca, estava punido. E eu acho que fui o primeiro sujeito que tive coragem de reunir coronel junto com o soldado, sargento junto com o capitão. Falei, peraí, na hora de discutir as questões da categoria, temos que ouvir todos. Não dá para ouvir só coronel. Isso causou um rebuliço. Eles achavam que eu estava quebrando a hierarquia. E não estava, porque a hierarquia é no cumprimento da missão. Agora, na discussão de carreira profissional, todos têm que ter voz. Simples assim. Eu acho que eu fui o primeiro político de Brasília a fazer rodas de conversa com soldado, cabo, sargento, subtenente, capitão, major, coronel, os da reserva. Bom, conseguimos aprovar a GAN. Depois de uma outra reivindicação histórica, que era acabar com o rancho e ter um auxílio alimentação. E eu comprei essa briga também. Parecia impossível. Aí tinha forças ocultas que não queriam terminar com o rancho de jeito nenhum. Falando português, claro, tinha gente que levava vantagem nessa história. E eu comprei a briga e conseguimos acabar com o rancho. Depois veio o auxílio fardamento, que foi outra briga que eu comprei. Tudo isso estava no Congresso Nacional ainda, como senador, como deputado, né? E depois, já como governador, teve a criação do Hospital da Polícia Militar, que eu acho que foi uma revolução, né? E aí veio a discussão da 12086. Essa eu não esqueço nunca, porque eu tinha um chefe da Casa Militar muito enquadrado, que ele achava o seguinte, que os coronéis iam levar o projeto para mim, eu tinha que assinar. Falei, mas o senhor está muito enganado comigo, eu não sou assim não. Eu quero reunir aqui cabo, soldado, sargento, tenente, e reuni. E levei para Águas Claras, para dentro do palácio, líderes, tanto dos policiais militares quanto dos bombeiros militares. Muitos estão aí. Pode perguntar isso para o Gameleira, para o Normando, para quem você quiser, que eles vão dar depoimento disso para você. Eu levava para dentro de Águas Claras, fazia uma roda assim de cadeira, sentava e ouvia todo mundo. E eu falei o seguinte, eu não entendo isso não, eu quero fazer um novo plano de carreira, mas hoje eu vou fazer um que todos concordarem. Quem está na base da pirâmide e quem está na ponta da pirâmide. Porque, na verdade, a Polícia Militar tinha uma pirâmide invertida. Você tinha muito mais soldados do que coronel, mas você gastava muito mais dinheiro com os coronéis do que com os soldados. E eu inverti essa pirâmide. Aí fizemos muita discussão, foram meses de muita discussão, até chegarmos ao texto final da 12086. Aí começou outra briga, foi para o Congresso Nacional. E lá foi eu, governador, para a Câmara dos Deputados, conversar com o deputado nas comissões, com os relatores. Aprovamos na Câmara dos Deputados. Aí foi para o Senado. Aí lá empacou. Lá fui eu,
Gabinete de senador para o senador brigar. E ainda foi no plenário. No plenário também. Até a aprovação da DOA. Quando aprovou, foi presidente da República. Aí tinha um problema. Eu era do DEM, na época, e o presidente da República era o Lula, do PT. Ele não ia assinar um projeto que ia me beneficiar. E aí eu fui na sala dele. Ele me recebeu, falei, presidente, esse projeto aqui é do interesse dos policiais e bombeiros militares de Brasília. Ele não é partidário. Eu vim pedir para o senhor, eu sei que o senhor está sofrendo pressões para vetar, mas eu vim pedir ao senhor que assine. Expliquei direitinho o projeto, ele falou, não, Arruda, você tem razão, eu vou assinar. Aí quando ele falou que ia assinar, e mandou trazer o projeto para assinar, eu falei, calma, presidente, eu queria que o senhor assinasse lá no ginásio de esportes, na presença de todos os policiais. Aí ele regalou o olho. Falou, como é que é, Arruda? Eu falei, é isso, eu sou grato, nós somos de partidos diferentes, nós temos ideologias diferentes, mas eu tenho gratidão. Eu quero botar lá 20.000 policiais e bombeiros militares para o senhor assinar. Levei ele lá no ginásio, enchei o ginásio. Policial e bombeiro militar que esteve naquela reunião do ginásio Nilson Nelson, no dia da assinatura da 12086, eu tenho certeza, nunca vai esquecer do que aconteceu. O presidente sancionou a lei e, graças a Deus, a 12086 mudou a vida dos policiais. Né? Corrigiu uma injustiça que vinha ao longo dos anos, policiais que iam embora, soldado, no máximo cabo. Não tinha promoção. Não havia fluidez na carreira, não havia assim. Mas aí aconteceram mais coisas. Porque aí é o seguinte, queria exigência de curso superior, na lei, né? Botar uma exigência de curso superior para entrar na PM. Só que você tinha 5.000 policiais militares que não tinha curso superior e estava lá na farda. E aí, você ia tirar eles de lá? Aí eu tive a ideia. Fiz um convênio com a Universidade Católica e paguei curso superior para esses 5.000 policiais militares que estavam na ativa e que não tinham tido a oportunidade de fazer um curso superior. Todos eles fizeram, todos eles formaram e muitos, todo dia eu encontro um na rua que diz, graças ao senhor eu fiz curso superior, graças ao senhor eu saí subtenente, saí sargento, eu tive promoção. Quer dizer, o policial militar e o bombeiro militar tem uma característica que me toca muito, que é a gratidão. Esses dias eu estou andando de trio na cidade, fazendo campanha de trio elétrico, passa uma viatura da Polícia Militar, eu falo, os policiais militares, meu respeito. Ele dá uma ligadinha na sirene. Sabe? Discreto. Sim. Onde eu encontro um policial militar, mesmo sem farda, ele faz questão de me cumprimentar e dizer, eu sou PM, estou com você. Então, a Polícia Militar e o Bombeiro Militar têm gratidão. E eu tenho um carinho enorme por essas duas categorias. A vida continuou. Eu acho que se eu morresse hoje, policiais e bombeiros militares pelo menos iriam no meu enterro. Mas eu não estou com vontade de morrer, não. Estou com vontade de ser eleito. E eu queria ser candidato a governador. Infelizmente, caçaram a me eliminar. Eu não pude. Tive que voltar a ser candidato a deputado federal. Mas eu aprendi também o seguinte, que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Sim. Não era a minha hora. E eu recomeço com humildade, como deputado federal. A minha esposa, Flávia Arruda, é candidata ao Senado. E aí tem uma vantagem. Se eu estiver na Câmara Federal e ela no Senado, nós vamos ter todas as condições políticas para revisar a 12086. Porque é outra história. Na 12086 estava previsto que ela seria revista em 4 anos. Já se passaram 13 anos e ela nunca foi revista. Então, parece que Deus reservou essa tarefa para mim mesmo. Eu fiz a lei e eu que vou revisar. Eu bati o escanteio e eu que vou cabecear. Candidato, o senhor tocou num ponto que é muito interessante a gente voltar nesse assunto, sobre, o senhor falou para o presidente, na época o presidente Lula, o senhor falou sobre que não era uma questão partidária. Né? Hoje a gente vê muito a questão das pautas, que são necessárias, e por essa questão partidária tem amarrado e prendido muita coisa. Né? Dentro de um cenário político tem muita coisa que traria o bem para a comunidade, mas não é feito por causa do partidário. Você sabe onde está o erro? Eu sou velho já, eu tenho 68 anos, tenho cabeça, o que restou de cabelo está branco. Então eu posso falar para você onde está o erro. Política você tem que fazer para ganhar o mandato.
A partir do momento que se assume o mandato, você tem que ter diálogo com todas as outras forças políticas, de ideologias contrárias à sua também. Porque é através do diálogo que você constrói soluções. E aí não dá para fazer politicagem. Eu, quando fiz a 12086, eu não estava pensando em ganhar voto. Eu estava pensando em ter uma polícia e um corpo de bombeiros melhor, mais bem preparado, mais motivado. E consegui. Porque a partir da 12086, nós temos a melhor polícia militar e o melhor corpo de bombeiros militar do Brasil, reconhecido em todos os estados brasileiros. Você está no Ágora, aproveite aí para mandar a sua pergunta aqui para o nosso candidato à Câmara Federal, José Roberto Arruda. Ágora, esteja atento, esteja ligado. Vamos aqui, governador Arruda, deputado, senador, que teve essa experiência toda. Chama de Arruda que não muda. Arruda não muda, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Não simplesmente pela Polícia Militar, o senhor hoje está colocando seu nome à disposição da Câmara Federal e o senhor já mostrou que tem habilidade no trato. E como seria essa habilidade com a frente de Brasília, a parlamentar de Brasília, e com o governo que foi eleito, independente de quem quer que seja? Qualquer um que foi eleito terá o meu respeito. Eu voto Bolsonaro por duas razões. Primeiro, que a minha esposa foi ministra do Bolsonaro. Em segundo lugar, porque eu não quero que aconteça no Brasil o que está acontecendo no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Venezuela, na Colômbia. Eu defendo uma política econômica liberal. E eu acho que isso é o melhor para o Brasil. O presidente Bolsonaro é meu amigo pessoal, me honrou convidando a minha esposa para ser a primeira mulher de Brasília a ser ministra de Estado e deu a ela todas as condições para fazer um belíssimo trabalho, inclusive ajudando muito Brasília. A Flávia conseguiu trazer mais de 300 milhões de reais de investimentos para Brasília. Então, a gente tem que ter gratidão. E eu acredito que o presidente Bolsonaro, sendo reeleito, ele poderá, já com o fim da pandemia, fazer o Brasil voltar a crescer a taxas realmente maiores, diminuir o desemprego, continuar com os programas sociais que são importantes. Eu acredito nesse projeto. Agora, qualquer que seja o governador, por exemplo, o governador Ibanez, nós temos respeito um pelo outro, mas não temos assim uma ligação profunda. Fizemos um acordo político que foi o que foi possível. Agora, ele sabe que eu eleito, eu vou em cima do que eu defendo. Não dá para revisar a 12086 sem o governador. Mas eu vou atrás dele. Só que aí eu vou atrás dele com mandato. E se eu for federal e a Flávia Arruda for senadora, serão duas forças políticas numa só para defender a revisão da 12086 nas duas casas. Então, quando eu peço voto para mim, eu peço primeiro o voto para a Flávia. Primeiro porque a Flávia é de Brasília, nasceu na QNA 32, estudou em Brasília, sempre trabalhou em Brasília, foi eleita deputada federal em Brasília. Ela nunca pensou em ir para o Amapá ou para lugar nenhum. Ela não caiu aqui de paraquedas no último dia de filiação partidária. A Flávia é daqui, com todo respeito às outras eventuais candidaturas, toda candidatura é legítima, mas a da Flávia tem essa diferença. Ela é daqui, né? Ela viveu Brasília. Quando foi primeira-dama, eu fui governador, ela que fez uma mãezinha brasiliense, fez a bolsa universitária, fez programas sociais. Como deputada federal, presidiu a comissão do feminicídio, presidiu a comissão mista de orçamento, presidiu a comissão do Auxílio Brasil, né? Então, ela tem trabalho, ela não é uma invenção. A construção dela para ser candidata ao Senado foi natural, porque ela se destacou neste mandato. Então, eu peço primeiro apoio à Flávia. Ter uma senadora de Brasília é importante. Nós tivemos historicamente senadores em Brasília que a única coisa que eles fizeram foi economizar percevejo, né? Fiz economia de porcaria. Não fez nada para a cidade. Nós precisamos de senadores que trabalhem por Brasília. A Flávia tem essa cabeça. A Flávia é de Brasília. A Flávia viveu toda a vida dela em Brasília. Trabalhou por Brasília. Já mostrou que é capaz de trabalhar. Por isso, eu peço o apoio à Flávia Arruda. E eu, sendo eleito federal,
nós vamos ter força política, não só para ajudar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que anseia por isso, mas outras categorias profissionais que precisam também. Os professores, por exemplo. O último plano de carreira que foi feito em Brasília para os professores, que deu 17% de aumento, foi no meu governo, 13 anos atrás. Os profissionais da saúde, heróis nesse período de pandemia. O que foi feito por eles? Nada. O servidor público, de um modo geral, está esquecido. A Polícia Civil também está esquecida. No meu governo, eu tinha paridade. Eu prestigiei a Polícia Civil. E precisa ser prestigiada. Quando eu conseguir, se eu for deputado, a Flávia for senadora, e a gente conseguir uma melhoria salarial para a PM e para o bombeiro, eu vou brigar para ter a mesma coisa para a Polícia Civil. A gente não tem que ficar uma contra a outra, não, tem que ficar a favor. Agora, o problema é que, historicamente, o policial civil tinha um pouco mais de liberdade. Ele tinha sindicatos, associações. E o policial militar e o bombeiro militar, ele ficava engessado. É como se a farda fosse de gesso. Ele era proibido até falar que torcia para o Botafogo. Foi a partir do meu governo que o policial militar e o bombeiro militar passou a ter voz, a poder dizer a sua opinião. Eu acho que isso que eu estou te falando é mais importante ainda do que a 1208.